Quem aí se lembra daquela época mágica em que os heróis de ação não precisavam de superpoderes, apenas de um bom par de músculos, uma atitude desafiadora e, claro, um guarda-roupa? Questionável? Pois é, hoje vamos fazer uma viagem no tempo, direto para os anos 80, a década que nos deu algumas das maiores pérolas do cinema de ação, mas também algumas modas que, sinceramente, deveriam ter ficado por lá. Se você viveu essa época, ou simplesmente ama um bom filme antigo, prepare-se para uma dose cavalar de nostalgia e, por que não, um pouco de vergonha alheia. Lembro como se fosse ontem. Eu, criança, sentado no sofá da sala, olhos grudados na tela da TV, completamente hipnotizado por Sylvester Stallone em Cobra. Ele era o suprassumo do cool, aquele palito de fósforo no canto da boca, os óculos de sol aviador, a jaqueta de couro, mas vamos ser sinceros, aquela calça jeans super apertada e de cintura altíssima. Hoje em dia, a gente olha e pensa, como ele conseguia dar aqueles chutes e correr daquele jeito? Era uma moda que desafiava as leis da física e do conforto. E o mais incrível é que na época, todo mundo queria ser igual. Eu mesmo pedi para minha mãe uma calça parecida. E ela, sabiamente, disse que eu ainda não tinha idade para ser um policial durão de Los Angeles. Mal sabia ela que estava me salvando de um futuro desastre faixa. Se você já está sentindo aquele cheirinho de nostalgia no ar, então já deixa o seu like neste vídeo e se inscreve no canal, porque a nossa máquina do tempo está só aquecendo os motores. Ative o sininho também, para não perder nenhuma das nossas viagens ao passado. Agora, vamos falar de um ícone, uma lenda, Arnold Schwarzenegger. Em Comando para Matar, ele nos presenteou com uma das cenas mais icônicas e, ao mesmo tempo, um dos looks mais absurdos da história do cinema. Sim, estou falando daquela pintura de guerra. Não era só uma listrinha preta debaixo dos olhos, não. Era uma maquiagem de camuflagem completa, que ele aplicava com a precisão de um artista renascentista antes de sair para dizimar um exército inteiro sozinho. A gente assistia aquilo e pensava, uau, é disso que você precisa para ser invencível. Era uma declaração de estilo que dizia, eu sou tão durão que nem preciso me esconder de verdade. Só preciso parecer que vou. O colete, aquele colete de couro cheio de bolsos, granadas e facas, era o acessório definitivo. A pochete dos heróis de ação. Carregava tudo que um homem precisava para um dia agitado de explosões e perseguições. Outro clássico da moda oitentista que merece nossa atenção são as famosas bandanas. As bandanas, John Rambo imortalizou a faixa vermelha na testa. Era o símbolo da resistência, da dor, da guerra que ele carregava por dentro. Mas a verdade é que, nos anos 80, a bandana virou febre. Qualquer um que quisesse parecer minimamente rebelde ou atlético, amarrava uma na testa. No filme Karate Kid, Daniel-san usa uma com o desenho de um bonsai, presente do Sr. Miyagi. Era o toque final para o visual de garoto, pronto para o combate. E não podemos esquecer dos roqueiros, que usavam na cabeça, no pulso, amarrada na perna. A bandana era versátil, era a expressão máxima de atitude. Eu tive várias, de várias cores. Usava para jogar bola, para andar de bicicleta, para ir na padaria. Eu me sentia o próprio Rambo, pronto para enfrentar qualquer desafio. Mesmo que o maior desafio do dia fosse decidir entre pão de leite ou pão francês. E as ombreiras... Meu Deus, as ombreiras, elas não estavam só nos ternos dos executivos de Wall Street. Não, elas invadiram o cinema de ação com força total. Em Máquina Mortífera, Mel Gibson, como Martin Riggs, usava jaquetas que o deixavam com ombros de um jogador de futebol americano. A ideia era criar uma silhueta mais imponente, mais masculina. E funcionava! Os heróis pareciam maiores, mais largos, mais prontos para a briga. Era como se a roupa já viesse com músculos embutidos. O engraçado é que hoje, quando vemos um daqueles paletós, a primeira coisa que pensamos é: será que ele guardava o lanche ali dentro? Era um exagero, mas um exagero que definia a década. Tudo nos anos 80 era maior. Os cabelos, as músicas, as explosões e, claro, os ombros. Falando em cabelo, não podemos deixar de mencionar os mullets. Oh, mullet! Business in the front, party in the back. Negócios na frente,
festa atrás. Esse corte de cabelo era praticamente um uniforme para os heróis e vilões da época. Jean-Claude Van Damme, em O Grande Dragão Branco, ostentava um mullet de respeito. Era o penteado perfeito para quem precisava parecer sério em uma cena de diálogo e, na cena seguinte, lutar em um torneio clandestino de artes marciais. O cabelo voando durante um chute giratório era um efeito especial à parte. O mullet era tão onipresente que você se pergunta se havia uma lei nos estúdios de Hollywood que obrigava pelo menos um personagem por filme a ter aquele corte. Era um fenômeno cultural inexplicável. Uma moda que hoje nos faz rir, mas que na época era o auge da masculinidade e do estilo. E o que dizer das regatas cavadas? Aquelas que mostravam não só os bíceps, mas praticamente a caixa torácica inteira do ator. Stallone em Falcão, o campeão dos campeões, é o exemplo perfeito. O filme inteiro é uma ode aos braços musculosos e às regatas. A regata era a peça de roupa que gritava: "Olhem para os meus músculos! Eu passei meses na academia para isso." Era uma forma de exibir o físico, que era uma parte crucial da persona do herói. De ação dos anos 80, o corpo era a principal ferramenta de trabalho. E a roupa precisava valorizá-lo ao máximo. Hoje talvez pareça um pouco exibicionista demais, mas na época era o que o público queria ver. Era a fantasia do poder físico em sua forma mais pura e têxtil. Não podemos esquecer também do jeans com jeans. A famosa dobradinha jeans. Jaqueta jeans com calça jeans. Às vezes, até a camisa era jeans. Chuck Norris, em vários dos seus filmes, era um grande adepto desse visual. Era o uniforme na oficial do homem durão. E prático, não tinha tempo para combinar roupas. Então, pegava tudo que era feito, do mesmo tecido resistente, e pronto. Estava preparado para qualquer coisa, desde um passeio no parque até um confronto com uma gangue de motoqueiros. Era um visual que transmitia uma imagem de homem do povo, um herói com quem você poderia se identificar, mesmo que ele soubesse dar um chute giratório capaz de derrubar uma porta. E os óculos de sol, eles eram um capítulo à parte. Não era qualquer óculos. Eram modelos grandes, espelhados, que cobriam metade do rosto. O Exterminador do Futuro com seus gargoyles, Top Gun com os Ray-Ban, Aviator. Os óculos de sol eram a máscara do herói. Eles escondiam qualquer traço de medo ou dúvida, deixando apenas a imagem de uma máquina de resolver problemas. Fosse ele um ciborgue assassino do futuro, ou um piloto de caça convencido. Os óculos eram o ponto final na construção do personagem, o acessório que transformava um homem em uma lenda. Quantas vezes a gente não pegou o óculos do nosso pai, se olhou no espelho e se sentiu a pessoa mais legal do mundo? Era o poder do cinema de ação dos anos 80. Relembrar essas modas é como folhear um álbum de fotografias antigo. A gente ri e sente um pouco de vergonha, mas acima de tudo sente uma nostalgia gostosa, de um tempo mais simples, onde a diversão era garantida. Com uma boa história, um herói carismático e claro, um figurino que hoje consideramos um crime fachano. Eram tempos exagerados, mas era o nosso exagero. Eram modas que talvez nunca devessem ter existido, mas que por algum motivo maluco, a gente amava. Elas fazem parte da nossa história, da nossa cultura pop, e por isso, mesmo sendo cafonas, elas sempre terão um lugar especial no nosso coração. E você? Qual moda dos filmes de ação dos anos 80 mais te marcou? Qual delas você usou ou sonhava em usar? Deixa aqui nos comentários. Vamos compartilhar essas lembranças hilárias e nostálgicas. Quero saber quais foram os crimes fashion que vocês cometeram nessa década inesquecível. Obrigado por me acompanharem nessa viagem no tempo. Foi incrível relembrar esses momentos. Não se esqueça de deixar o seu like se você curtiu o vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreve agora para não perder os próximos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima.